colocar hoje um resumo sobre a matéria. Então, eu coloquei aqui um resumo para especificar alguns tipos mais importantes de cidades. A gente tem aqui as cidades políticas administrativas, que são cidades onde se localizam importantes sedes administrativas de governo e parlamentos. Costumam ter como característica a elevada oferta de emprego no setor público e estratégica função política. Geralmente, são cidades especificamente planejadas e construídas para esse fim, embora em alguns casos elas passem a acumular outras funções. Podemos citar como exemplo de cidades político-administrativas Brasília, Pretória, Washington, Ottawa, entre outras. Então, o próprio nome aqui já fala, político-administrativas. São as cidades onde estão as sedes administrativas, ou seja, onde ficam as sedes dos governos, parlamentos, né? São as cidades que atraem mais a população devido ao quê? A oferta de emprego, ou seja, são cidades importantes, cidades que oferecem além do que as outras cidades oferecem. Então, elas oferecem uma gama de serviços e elas foram planejadas, na maioria das vezes, para este fim, né? Mas isso não quer dizer também que elas não tenham outras funções. Nós temos um segundo tipo de cidades que são bem conhecidas, principalmente aqui no nosso país, que são as cidades religiosas, né? A gente conhece algumas delas aqui, por exemplo, em Minas Gerais. Então, o que são as cidades religiosas? São formações urbanas que possuem suas dinâmicas econômicas majoritariamente, ou seja, o que prevalece centradas em algum tipo de atividade religiosa que ocorre todo ano ou durante alguns poucos dias, mas que atrai um grande número de fiéis e movimenta um significativo ornamento financeiro. Então, nós temos como exemplos aqui a cidade de Jerusalém, que fica em Israel, a cidade de Meca, na Arábia Saudita, Aparecida do Norte, Santiago de Compostela, na Espanha, e Trindade, no Brasil. Então, a gente conhece também, que a gente pode citar, Bom Jesus da Lapa, né? Que é uma cidade que a maioria de nós já fomos lá. Nós temos também o outro tipo de cidades, que são as chamadas cidades turísticas. O próprio nome já fala. Essas cidades turísticas são cidades que o cunho político, o cunho econômico delas, é o turismo. Então, a economia delas se volta para atividades turísticas. Então, como elas são caracterizadas? São cidades que possuem algum tipo significativo atrativo turístico e de lazer, seja pelos seus recursos naturais. Então, pode ser algum lugar que possua uma cachoeira, que possua um rio, né? Algum tipo de paisagem de montanhas, ou seja, pelas possibilidades oferecidas pelo seu espaço geográfico, como se fosse uma praia, lugares de montanhas também, né, devido ao espaço geográfico. Dentro desse tipo de cidade, podemos citar Las Vegas, né, que é uma cidade grande, Porto Seguro, que é praia no Brasil, e Cancún, também, que é uma cidade turística no México. Então, são cidades que têm atrativos, né, elas atraem as pessoas, e a gente sabe para que serve o turismo, né? Para atrair pessoas para o descanso, para o lazer, ou mesmo para conhecer. O estudo também ela serve. Nós temos também as cidades portuárias. São cidades que exercem uma importante função na economia do país ao qual pertence, pois são a partir delas que a maior parte das exportações e importações acontece, graças à estrutura de seu porto, utilizado para a carga e descarga de mercadorias. Alguns exemplos de cidades desse tipo são Santos, Rotterdam e Hamburgo, na Alemanha. Bom, são cidades que possuem portos. Então, normalmente esses portos eles estão à beira-mar, né? Aqui não coloquei um desenho, porque senão encher muito, mas é um porto, como se fosse um navio, e esse navio, ele despacha produtos que vêm de outros países e recebe produtos também para despachar por um mesmo país, igual Santos. Santos é uma cidade brasileira, localizada no estado de São Paulo. No Porto de Santos, descarregados diariamente vários produtos vindo de outros lugares para distribuir pelo Brasil todo. Então, produtos que não vêm por avião e nem por via terrestre, eles vêm por via mar. Então, eles são despachados nos portos.
Nós temos também as cidades industriais, o próprio nome já fala, industriais. Então são cidades que são caracterizadas de, apesar de a maioria das cidades se formar direta ou indiretamente em função do crescimento da produção industrial em uma dada região, somente algumas delas podem ser classificadas como cidades industriais. Então não quer dizer que a cidade, ela tem uma indústria, ela tem 10 indústrias, ela é chamada de cidade industrial. Não. Não quer dizer que a cidade tem indústria, que ela é chamada de cidade industrial. Essas cidades industriais se caracterizam por centrarem a maioria das suas atividades quase que exclusivamente no setor industrial, apresentando vastos e modernos parques empresariais produtivos. Exemplo, Camaçari no Brasil, Córdoba na Argentina, Manchester na Inglaterra, Düsseldorf na Alemanha e muitas outras. Então são cidades que elas vivem exclusivamente de indústria, né? Então não tem a função agrícola, o comércio não faz muita diferença na organização dessas cidades.